Bom, pessoal, então quando a gente fala, né, de associações, é importante nós entendermos algumas coisas, tá? Muito tem se falado, né? Já tem mais antes da pandemia, mais ou menos um ano antes da pandemia, né? Começou-se a falar muito sobre associações dentro da estética. E isso meio que se tornou uma febre, tá? Ah, não, tudo é associação, a palavra de ordem é associação, ok. Mas nós precisamos entender verdadeiramente qual é o mecanismo de ação daquela terapia. Nós precisamos saber qual é o nosso objetivo tratando aquela disfunção. E nós precisamos entender se é necessário ou não aquela associação, tá? Me explico, eu vejo muita gente fazendo associação, fazendo por fazer associação e acaba prejudicando o tratamento. Isso, então, doutora Adriana, você está dizendo que não é para fazer associação? Não, não é isso que eu disse. Eu disse que tem muita gente que faz associação sem conhecimento, sobrecarrega o organismo com associações inadequadas, ok? E podem acabar prejudicando aquela disfunção, ou seja, agravando ainda mais a disfunção, tá bom? Então, vou dar um exemplo. Tratamento de celulite. Tem gente que trata celulite e associa tantas coisas que acaba gerando um processo inflamatório ali na celulite. Tem outras pessoas que, por exemplo, começam a bioestimular colágeno e sobrecarregam demais essa bioestimulação, e aí passa a informação para o organismo que o organismo tem que fabricar um colágeno de emergência. E aí o organismo começa a fabricar um tecido cicatricial, ou seja, fibrose. Ok? Então, nós precisamos entender muito bem e tomar muito cuidado com isso. E, na dúvida, não faça associação, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala associação para pressurizada, a primeira coisa que vocês precisam entender é que... Pega para mim, produção, uma das canetas, por gentileza. Eu acho que está aqui no meu armário. Quando a gente fala de associação com a pressurizada, nós temos que entender o seguinte, pode abrir. Nós temos que entender o seguinte. Posso associar tal coisa com pressurizada? Posso associar... Obrigada. Posso associar tal coisa com a pressurizada? Isso pode, isso não pode? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Você vai associar com a pressurizada ou você vai associar com o tratamento que você está realizando com a pressurizada? Você vai associar com o tratamento que você está realizando com a pressurizada. Porque a pressurizada com uma seringa vazia, ela não trata nada, correto? Da mesma forma que uma seringa vazia com agulha, ela trata alguma coisa? Não trata. Então, o que trata a disfunção? É o fármaco que eu vou utilizar com essa ferramenta. Então, entendam essa diferença. A pressurizada é uma ferramenta, por isso que eu tenho vários tipos de ferramenta, eu tenho essa, eu tenho de outras marcas, tá? Então, isso daqui é uma ferramenta onde você vai utilizá-la para fazer inoculação de fármacos. Da mesma forma, se você usasse uma seringa tradicional com agulhas. Ela vazia não quer dizer nada, tá? Então, quando a gente fala, posso associar com pressurizada? Primeiro, o que a gente tem que saber? Anotem aí, por favor. Essas 3 coisas eu preciso saber, tá? Então, quando eu quero, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando eu vou tratar primeiro, qual é a disfunção? Gordura localizada. Ótimo, então vou tratar gordura localizada com a técnica da pressurizada. Para eu tratar gordura localizada com a técnica da pressurizada, qual fármaco eu preciso ter dentro da minha seringa? Então, eu vou utilizar um fármaco que é um lipolítico. Ótimo. E aí, agora vocês vão raciocinar. O que esse fármaco faz? Qual é a ação dele nesse tecido? Ele vai provocar o quê? Ele vai provocar a lipólise. Ótimo. Então, qual é o mecanismo? O que vai acontecer fisiologicamente quando eu gero lipólise? Vai haver a quebra do triglicerídeos
né? Eu vou disponibilizar esses lipídios na corrente sanguínea, e aí o que vai acontecer com esse lipídio que está na corrente sanguínea? Ora, se eu não tratar de beta-oxidá-los, eles vão novamente se unir, ácido graxo com glicerol, porque eles têm um caso de amor, e vão para dentro de outra célula adiposa, ok? Então, nesse caso, qual associação que eu preciso fazer? Eu preciso associar algo que vai me gerar gasto calórico, né? Exercício físico, ótimo. Ginástica passiva, que são o quê? As nossas correntes excitomotoras, que você pode fazer dentro da clínica. Plataforma vibratória, que você pode fazer dentro da clínica. Ok? Que mais que eu posso associar? Vamos imaginar que, ok, então eu associei isso aí para gasto calórico. Agora, eu posso associar mais alguma coisa para ajudar, para potencializar nessa lipólise? Posso. Eu posso, por exemplo, associar alguma eletroterapia que também provoca lipólise e necrose. Então, a gente tem ultrassom de alta potência, a gente tem a cavitação. Então, esse tipo de associação eu devo fazer, eu posso fazer, ela é muito, muito bem-vinda, tá? A criofrequência também, no modo para gordura localizada, também é excelente, porque ela causa necrose também, tá? Quando eu falo agora, vamos falar de bioestimulação de colágeno, que é uma das maiores dúvidas aí. Então, quando eu trabalho com bioestimulador de colágeno, fazendo inoculação desse biopolímero através da pressurizada, nesse caso, o bioestimulador biopolímero que nós temos disponível é a hidroxiapatita de cálcio, tá? Como que ela age? Então, precisa entender como que ela vai atuar dentro do organismo. O biopolímero, ele deve ser colocado inoculado, né, na minha camada gordurosa, ele vai gerar um processo inflamatório onde ele vai estimular a produção de colágeno. Perfeito, entendido. Aí eu vejo muita gente associando isso, por exemplo, à radiofrequência, à criofrequência. E aí eu pergunto, mas escuta, você está associando por quê? Ah, para estimular mais colágeno. Ok, aí vamos raciocinar. Se eu já estou fazendo um estímulo de colágeno com uma hidroxiapatita de cálcio, que é um belo de um senhor estímulo, ok? Eu gerei um processo inflamatório. Se eu continuar incessantemente utilizando outras terapias para estimular o colágeno, eu começo a passar uma informação de emergência para o meu organismo. E aí ele vai falar assim: poxa, isso daqui é uma emergência, bora produzir colágeno. E aí começa a produzir colágeno de emergência, que é o quê? Quando a gente tem algum acidente, quando a gente tem algum corte, e aí o organismo precisa fazer o quê? Resolver aquela situação, cicatrizar aquilo mais rapidamente, tá? Não é o que a gente quer. O que nós queremos é o quê? É um colágeno de reparação, regenerador, né? Então, a gente quer um colágeno que seja um colágeno organizado de qualidade. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Então, não faça esse tipo de associação. E qual tipo de associação é uma associação inteligente para você fazer? Por exemplo, se eu bioestimulei o colágeno, de que forma? Através de um processo inflamatório feito pela hidroxiapatita, causado pela hidroxiapatita de cálcio. Perfeito. E agora o que vai acontecer? Se eu bioestimulei o colágeno, o meu organismo vai começar o quê? A produção de colágeno. O que o meu organismo precisa para produzir colágeno? Como que se produz essa proteína chamada colágeno? De que ela é feita? Ela é feita de quê? De peptídeos. E peptídeos, que são feitos de aminoácidos. Então, se eu entregar matéria-prima para esse organismo, ele não vai produzir um colágeno muito melhor e muito mais rápido?
Claro que sim. Por quê? Porque você está entregando para ele matéria-prima pronta. Então, o seu colágeno vai ter muito mais qualidade e você vai ter uma bioindução otimizada, mais rápida, né? Você vai ver resultados mais rápidos. Então, essa é uma associação inteligente. E de que forma que eu posso fazer isso? Entre uma aplicação de bioestimulador com a pressurizada, entre uma e outra, que tem que ter um intervalo aí de uns 30 dias, você vai fazer aplicações de aminoácidos. E aí você vai fazer, então, mesclas com aminoácidos, com fatores de crescimento, com vitaminas, com tudo que a pele precisa, você pode fazer como skin booster, ou você pode fazer como microagulhamento também, ok? Porque aí você está entregando matéria-prima para o seu organismo. Perfeito? Você não está só estimulando, só cutucando, só... Não, você não está só cutucando, você também está entregando. Então, é aquele, né? Como é que é? Bate a sopra, né? Bate a sopra. Então, você estimula e você entrega material para ele, ok? Então, gente, essas duas são duas associações que funcionam muito, 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 tá? E que tipo de associação é essa? É aquela que você vai ajudar o seu organismo a dar uma resposta àquele tratamento, de uma mesma disfunção. Então, dei o exemplo aqui da gordura localizada e de bioestimulador de colágeno, ok? Vou dar mais um exemplo sobre flacidez, que pode ser tanto de face quanto de corpo, é a mesma coisa, porque a disfunção é a mesma, ok? E no caso do bioestimulador também, tá? Isso aí que eu tô falando é tanto de face quanto de corpo, ok? Então, vamos lá para a flacidez. Então, estou tratando flacidez tissular. Faço pressurizada com mescla de flacidez e o que eu posso intensificar para tratar essa flacidez mais rapidamente? Aí eu posso entrar com uma eletroterapia que vai ajudar a dar um lifting nessa pele. Então, por exemplo, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui mesclas com silício, mesclas com DMAI, mescla com rafirmine, com fatores de crescimento, com vitamina C, com tudo que vai melhorar a redensificação da minha pele. E aí sim eu posso utilizar, por exemplo, uma radiofrequência, uma criofrequência, que vai fazer o quê? A temperatura dela, o efeito térmico dela, vai ativar as nossas proteínas de choque térmico, como HSP47, que vai estimular mais colágeno. Olha que coisa linda! Então, você, associei, tá? Posso fazer tudo no mesmo dia? Não. Nesse caso, da flacidez, não. Você vai fazer as aplicações do injetável num dia e você vai fazer a aplicação da eletroterapia pelo menos 72 horas depois. No caso da gordura localizada, você pode fazer a eletroterapia antes da aplicação da pressurizada, tá? Então, o paciente chegou, fez a lipocavitação ou fez o ultrassom e aí vai para sua maca fazer a aplicação do injetável. Tudo bem? No caso do bioestimulador, você vai fazer o bioestimulador e entre o intervalo de 30 dias, ou seja, no 15º dia, que é no meio, você faz a aplicação dos aminoácidos, ok? E aí você pode fazer, por exemplo, 3 sessões de bioestimulador, 3 sessões dos aminoácidos. Você faz um tratamento, um pack de 6 sessões que serão realizadas em 3 meses, uma vez a cada 15 dias, ok? A gente pode fazer um outro tipo de associação também. Essa associação que eu estou dizendo, aqui que eu estou sugerindo para vocês, é para você potencializar aquele tratamento que você está fazendo. Agora, você pode fazer associações nas quais você já vai tratar 2 disfunções de uma vez só. Podem. Então, por exemplo, estou fazendo gordura localizada com injetável.
tá? Eu posso, só que essa paciente, estou fazendo, por exemplo, o abdômen, ela tem gordura, mas ela também tem flacidez. Como é que eu posso fazer? Eu utilizo mescla lipolítica para fazer o abdômen e posso fazer a eletroterapia, uma radiofrequência, uma criofrequência, tá? Para a flacidez. Olha que legal, ok? Então, você também pode fazer um 2 em 1 nesse sentido. Papada, posso fazer lipolítico com a pressurizada e posso intercalar com criofrequência ou radiofrequência. Porque você começa, você vai diminuindo a camada adiposa e vai evitando que gere aquela flacidez que sempre acontece quando nós perdemos gordura. Tudo bem?